Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar a nossa unidade 2 do módulo 3, onde nós estávamos falando sobre o desenvolvimento baseado em componentes. E nessa nossa segunda unidade, nós vamos falar sobre o desenvolvimento de componentes em si, ok? O conteúdo da nossa unidade, nós vamos tratar sobre a composição dos componentes, nós vamos falar sobre quais são as práticas avançadas no desenvolvimento de componentes, quais são as estratégias e as ferramentas que são utilizadas no desenvolvimento, quais são os padrões de projetos que são utilizados para o desenvolvimento baseado em componentes, e também nós vamos continuar falando sobre o nosso estudo de caso, pensando então na construção do nosso sistema, agora usando totalmente componentes. Então, para a gente relembrar, né, o que é o desenvolvimento baseado em componentes, a gente tem que sempre lembrar que é o seguinte, é a criação de unidades modulares e reutilizáveis de software, promovendo eficiência, a manutenibilidade e a escalabilidade em sistemas de software. Então, a gente tem que pensar que o desenvolvimento em componente ele leva sempre essa premissa consigo, ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre a composição de componentes e como eles podem ser realizados. A composição dos componentes, ela se refere à forma de se construir um software combinando ou conectando componentes existentes, independentes, para formar uma aplicação completa, tá? Então, é a ideia, né, de se construir ou de se criar sistemas maiores e mais complexos a partir de outros componentes menores, modulares, reutilizáveis. Tá? E aí existem diversos tipos de composição e cada uma vai ter a sua característica. Eu havia comentado na unidade anterior que nós implicitamente já utilizamos componentes durante o nosso desenvolvimento. E isso sempre vai acontecer. Tá? Então, quando nós fazemos uma importação de uma biblioteca, quando nós pegamos um outro componente, ou utilizamos um serviço, ou uma API, tá? Tudo isso é a utilização de um componente, é integrar um outro componente que já foi desenvolvido a uma solução que nós estamos desenvolvendo. Ou, né, nós, às vezes, programamos ou projetamos nossas próprias bibliotecas que nós utilizamos ou provemos para que outras pessoas as utilizem em seus projetos e tudo mais, tá? Então, quais são as formas, né? Quais são essas diferentes formas de se compor? Nós temos aí, a primeira delas é a composição estática. A composição estática acontece quando esses componentes, eles são conectados durante uma fase de desenvolvimento. E a estrutura do sistema, ela é definida antes da sua execução, antes do tempo de execução, tá? Então, vou dar um exemplo. Uma aplicação que utiliza uma biblioteca de terceiros para funcionar, né? Uma funcionalidade específica. E essa ligação, ela é feita em tempo de compilação, tá? Então, sempre que uma ligação é feita em tempo de compilação, nós chamamos de uma composição estática. E aí eu trouxe ali alguns exemplos para vocês, né? O ponto .O ou o ponto H, que são aquelas bibliotecas em C ou C++, que nós utilizamos na hora de compilar um nosso programa em C++, por exemplo, né? Elas são bibliotecas em que o link, né, a composição delas com a sua aplicação é feita durante a compilação do seu programa. O import, no caso do Java e no Python, também é considerado uma composição do tipo estática. Okay? A composição dinâmica, né? A composição dinâmica é uma conexão que acaba acontecendo entre dois componentes e essa conexão, diferentemente da composição estática, ela acontece em tempo de execução. Permite, nesse caso, uma flexibilidade maior, uma adaptabilidade muito maior sobre aquele componente que está sendo composto, né, que está sendo conectado. Então, por exemplo, um sistema que acaba carregando plugins, né, ou módulos que são dinamicamente utilizados durante a execução para adicionar uma capacidade ou uma funcionalidade adicional. Tá? Então, aí, por exemplo, quando a gente utiliza ali o underline import, né? Ou
mesmo a injeção de dependências, ou eventos, por exemplo, no JS, no JavaScript, são exemplos típicos de composição dinâmica. A outra é a composição declarativa. A composição declarativa é aquela que a estrutura do sistema ela é declarada explicitamente, indicando como que esses componentes devem ser combinados, né? Então, por exemplo, uma configuração que especifica como que os módulos ou componentes são combinados para formar uma aplicação. Então, ela é uma composição que não acontece em tempo de execução, que não acontece efetivamente, ela não ocorre uma ligação em tempo estática nem dinâmica, mas existe toda uma declaração informando, então, qual é esse elemento que precisa ser ligado, e essa ligação acaba acontecendo posteriormente. Ela é muito parecida com a composição dinâmica, tá? Só que na declarativa, a gente só expressa o que é que precisa ser ligado, né? Qual é o componente que precisa ser ligado. Então, por exemplo, o roteamento no React, a forma como se fazia antigamente as interfaces em XML no Android, por exemplo, né? Em que eu colocava em XML quais eram esses componentes da interface e como eles precisariam, como eles seriam ligados quando houvesse a necessidade desse componente ser ativado, tá? Então, a efetivação da composição dependia muito da funcionalidade, de como ela estava sendo utilizada. A composição imperativa. A composição imperativa ela é feita por meio de instruções em código imperativo, indicando diretamente como que esse componente vai ser utilizado. Tá? Então, por exemplo, um código que explicitamente faz a instanciação, né, e conecta os objetos e os componentes, né, utilizando, então, uma linguagem imperativa. Né? Então, é muito comum em scriptings, né, em design e, por exemplo, nas interfaces gráficas mais tradicionais. Né? Coloca de forma em script, em sequência, imperativamente, que determinado elemento, né, vai ser ligado. E a injeção, a composição por injeção de dependência, tá? Que é um dos mais comuns. Né? Os componentes, eles recebem as suas dependências e outros componentes que forem necessários de uma fonte externa. Tá? Geralmente, um container, né, que vai realizar a injeção de dependência. Né? Vou dar um exemplo. Um serviço que recebe seus componentes colaboradores por meio da injeção de dependência que vai permitir a fácil substituição de implementações. Então, por exemplo, um serviço que é utilizado, que é o que a gente vai ver no nosso próximo módulo, né? Ele abstrai toda a ideia do componente e ele cria o que nós chamamos de injeção de dependência. Nós não sabemos efetivamente qual é o componente que vai ser utilizado. Ele vai ser inserido de forma dinâmica em tempo de execução e vai depender de diversas características que foram configuradas na aplicação. Tá? Então, nós chamamos isso de injeção de dependência. Não se conhece de antemão, né, qual é efetivamente o componente. Obviamente que existem todas as questões de interface, de contrato, de funcionalidade que esse componente precisa prover. Mas quem, como, qual é o componente efetivamente, não se sabe quando a gente está falando de injeção de dependência. Nós também podemos fazer a composição por meio de serviços, como eu havia comentado no caso da injeção de dependência. Né? Quando nós fazemos a composição por meio de serviços, implicitamente já vem na nossa cabeça as APIs, que são as interfaces de programação. Tá? Geralmente, os serviços são componentes que vão ser fornecidos na forma de serviços, né? E podem ser requisitados por outros componentes, e que vão necessitar, então, de realizar suas funcionalidades por meio de um serviço. Tá? Essa é uma das formas que é comumente utilizado a composição hoje em dia. Pensando justamente em aplicações distribuídas e tudo mais, é muito comum nós vermos, né, principalmente quando a gente vai falando de microserviços, nós vemos, então, a composição de uma determinada aplicação utilizando componentes que são fornecidos por meio de serviços, por meio das APIs. Então, por exemplo, um serviço que fornece, um sistema que fornece um serviço de autenticação como um componente, sendo utilizado
por outros diversos componentes que vão necessitar, por exemplo, de autenticação. Então, se você tem uma aplicação em que você adiciona, por exemplo, uma possibilidade de você fazer o login por meio de uma conta do Google, por exemplo, você está permitindo, você está adicionando um componente baseado em serviço, né, para permitir uma funcionalidade de autenticação. Não é você que controla e você está fazendo uma composição de um componente oferecido na forma de uma API, por exemplo, para permitir que as pessoas utilizem o seu sistema com uma conta de uma outra, de um outro sistema, de um outro serviço, ok? A composição por meio de contratos, né? E aí, quando a gente fala de contrato, a gente está falando justamente das interfaces, né? Os componentes, eles se comunicam seguindo algum contrato ou interfaces padronizadas. Tá? Exemplo disso, uma aplicação que consiste em componentes que implementam interfaces específicas para garantir que possam se interagir de maneira previsível. Tá? A ideia da composição por contrato, apesar de existir essa ideia única, tá? Ela é utilizada nos demais tipos de composição, já que, se vocês lembrarem lá da aula da unidade anterior, quando eu comentei sobre integração, a ideia de contratos claros é uma premissa básica do desenvolvimento baseado em componentes. Tá? Então, independentemente da forma, né, da composição que a gente está utilizando, é extremamente importante que essa interface, ou seja, que esse contrato, esteja muito claro e muito bem especificado. Então, essa característica, essa forma de fazer a composição, ela está presente em todas as outras formas de composição, né, que já foram faladas anteriormente. A composição por configuração. A composição por configuração, uma das formas de fazer isso, por exemplo, são os arquivos .conf. É uma estrutura em que o sistema ele define por meio de algum arquivo de configuração, ou de alguma informação de configuração, como que essa composição vai ser realizada externamente. Né? Então, geralmente isso é feito por meio de algum arquivo de composição. Então, por exemplo, uma aplicação que lê um arquivo de configuração para determinar quais são os componentes que devem ser utilizados e como esses componentes devem ser conectados. Né? Isso é muito comum em aplicações típicas de servidor, por exemplo. Então, se eu tenho um servidor web Apache, por exemplo, o servidor web Apache, existem diversos plugins ou diversos componentes, diversos serviços que ele pode ou não pode disponibilizar naquele servidor, né, que está rodando em uma determinada máquina, e nós declaramos, né, esses componentes que vão ser utilizados ou não vão ser utilizados, ou seja, se eles vão ser carregados ou não vão ser carregados, e principalmente qual é a configuração desses componentes por meio de um arquivo, por exemplo. Então, quando a aplicação lá vai rodar, a primeira coisa que ela vai fazer é ler esse arquivo de configuração e verificar quais são os componentes que ele precisa carregar, fazer o carregamento e colocar a aplicação para rodar, por exemplo. Esse é um exemplo, mas isso pode acontecer em diversos outros tipos de aplicação, tá? Desde que a configuração, né, é quem determina como os componentes vão ser carregados e vão ser organizados e utilizados na sua aplicação. A outra é a composição por agrupamento, né, ou o assembly. Né? Então, eu coloquei um exemplo aí do jars. Os jars são pacotes comuns no caso da linguagem Java, né, que a gente pode adicionar, né, agrupar a nossa aplicação. Quando a gente pensa em componentes, composição de componentes em assembly, né, por agrupamento, a gente está falando que unidades maiores, né, elas são formadas por meio da utilização de outras unidades menores, de componentes menores. Então, em linguagens, por exemplo, como C# ou o Java, no caso do jars, né, os assemblies, né, que são essas unidades, ou jars, eles contêm os componentes, não necessariamente um só, mas às vezes eles contêm mais de um componentes, que vão ser utilizados para fazer uma combinação e criar uma determinada aplicação. É uma forma também, né, de organizar uma biblioteca, tá? Que pode ser, então, adicionada ali à sua aplicação. Como que a gente
desenvolve na prática, quais são as práticas que são utilizadas quando nós estamos efetivamente falando do desenvolvimento de componentes. O que a gente tem que levar em consideração quando nós estivermos desenvolvendo os componentes? Então, vamos lá. A primeira coisa, a gente tem que pensar que sempre tem que ter um design que nós chamamos de design orientado a contratos. Tá? Então, todo componente deve ter uma especificação muito clara de quais são as entradas, quais são as saídas e quais são os comportamentos que são esperados naquele componente que está sendo desenvolvido. Né? Então, uma documentação muito clara de quais são os parâmetros, quais são os valores, quais são os tipos de valores, quais são os limites desses valores, quais são as saídas, né, prováveis, quais são os limites dessas saídas, qual é o comportamento esperado, tá? Sempre pensar em desenvolver um componente pensando na facilidade de testes unitários e principalmente nos testes de integração, né? Então, a gente tem que escrever todos os testes de forma que abranja, né, todos esses componentes, quando a gente está falando de testes de integração, por exemplo, tá? E quando a gente estiver falando dos testes unitários, é garantir que todas aquelas funções e todas as interfaces que um componente provê tenha sido fortemente testado e amplamente testado. Então, ele é um componente que garante, né, ele é coeso, né, ele está em conformidade com aquilo que o seu contrato define, né, e é passível, então, de ser realizado os testes de integração assim que ele for usado em uma composição, por exemplo. Pensar sempre na ideia de injeção de dependência. Usar a injeção de dependência para tornar o componente mais flexível e testável. Isso vai facilitar a substituição, né, desses testes, a substituição desses componentes. A gente vai prover, nesse caso, uma arquitetura mais modular, quando se pensa no desenvolvimento baseado em componentes e a utilização de injeção de dependência. A divisão de código, né, que é o code splitting, né? Então, quando a gente está desenvolvendo em um ambiente que suporta o carregamento assíncrono, a ideia é considerar dividir o código em partes menores que possam ser carregadas ao longo do tempo, conforme elas forem necessárias, dependendo da sua aplicação. Por que isso é interessante? Porque isso melhora a eficiência, né? Torna mais eficiente o carregamento da própria aplicação, né? Principalmente quando a gente estiver falando de ambientes web. Tá? Pensar sempre um controle de estado adequado, né? Utilizar um gerenciamento de estado que seja eficiente, que seja local ou que seja global, dependendo, então, da necessidade de cada um dos componentes. Então, a utilização de uma biblioteca que vai trabalhar com gerenciamento de estado, dependendo da complexidade da sua aplicação. Então, se você está fazendo uma aplicação, um sistema web mais complexo, em que o gerenciamento do estado de cada um desses componentes, ele é muito importante, é interessante, por exemplo, utilizar uma biblioteca como o Redux, né, o Context API, no caso do React, enfim, as bibliotecas que vão acabar fornecendo algumas soluções de gerenciamento de estado. Utilizar sempre que possível os padrões de design. Aplicar os padrões de design, como, por exemplo, né, os principais padrões aí são os mais conhecidos, né? O Singleton, o Factor, o Observer, sempre que for necessário, sempre que a gente se deparar com um problema que é um problema conhecido e que a solução já é amplamente conhecida pela comunidade de desenvolvimento, né? Eu vou comentar mais à frente um pouquinho sobre esses padrões mais conhecidos. Trabalhar com monitoramento e o logging, né? Implementar mecanismos que vão permitir o monitoramento e o log, né, para que a gente consiga fazer o rastreamento e diagnosticar todos os problemas que um componente, por exemplo, pode ter. Tá? Então, sempre que possível, construir, né, programar os nossos componentes de forma que ele permita uma facilidade de monitoramento e que ele permita a possibilidade de ativação de log, né, de saber exatamente o que é que ele está fazendo e como que ele está fazendo. Um outro aspecto interessante, muito importante, principalmente se você está desenvolvendo um componente para ser utilizado independente de país ou de língua,
é a internacionalização e a localização. É permitir que os componentes eles possam ser, por exemplo, traduzidos em mais de uma linguagem. Então, existe uma configuração que a gente pode implementar dentro do nosso componente de forma que ele aceite outras linguagens, tá? Isso é muito importante, principalmente em componentes típicos de interface gráfica, típicos da visão, tá? Fora que também permite que a sua aplicação seja personalizada para a região, para o idioma, qual ela vai ser utilizada. E, obviamente, tem uma documentação clara sobre esse componente e, principalmente, exemplos de utilização, né? Então, sempre que a gente pesquisa componentes já para utilizar nas nossas próprias aplicações, vocês sempre vão encontrar, seja um framework ou uma biblioteca, vocês sempre vão encontrar, por exemplo, uma aplicação de exemplo ou vários exemplos de como utilizar a biblioteca ou o framework, né? Então, sempre que você estiver desenvolvendo um componente, seja ele uma biblioteca ou um framework, por exemplo, ou mesmo um padrão, é interessante que você apresente documentação clara, apresente exemplos para a sua documentação, para que quem for utilizar consiga ter uma informação completa sobre esse componente que você programou. E também pensar em atualizações incrementais, né? Planejar as atualizações que vão ser realizadas, lembrar sempre de permitir, sempre que possível, a retrocompatibilidade. Algumas das vezes, dependendo da tecnologia ou de requisitos, né, tecnológicos e tudo mais, nem sempre é possível garantir retrocompatibilidade. Mas, se for possível, sempre tentar garantir. Retrocompatibilidade é a possibilidade de permitir que um componente mais atualizado ainda continue sendo utilizado em um sistema mais antigo, por exemplo, ou com funcionalidades mais antigas. De forma que, ao se migrar, ou ao se atualizar, ou utilizar esse novo componente, a aplicação não tem uma interrupção, né? A gente consiga utilizar ela, né, sem que precise ser desligada a aplicação. E quais são as estratégias que a gente pode utilizar durante o desenvolvimento do componente? A gente tem que pensar sempre num design system, né, um sistema de design consistente, que vai incluir tanto os componentes visuais e diretrizes de estilo, né, e outras ferramentas para se construir essa aplicação, para construir esse componente que vai usar, para construir a aplicação que vai usar esse componente. Então, ferramentas como, por exemplo, os storybooks, né, ou os style guides, né, são os guias de estilo. São ferramentas muito importantes e interessantes para serem utilizadas durante o desenvolvimento de um componente, tá? Outro ponto é o atomic design, o design atômico, né? Considerar, então, uma abordagem que organiza os componentes em nível atômico, ou seja, pensando ali em uma referência a átomos, moléculas e organismos. Por que atomic design? É permitir que uma funcionalidade, um componente, ele seja visto como uma funcionalidade em si. E, a partir de composição de outras funcionalidades, a gente organiza a nossa aplicação. Então, se você constrói um componente que faz muitas coisas, a gente acaba aumentando tanto o acoplamento e a dependência de um sistema para com esse componente em si. Esse componente ele vai prover uma quantidade de soluções muito maior, né? Isso acaba dificultando a atualização, flexibilidade, extensibilidade desse componente. Então, pensando nisso, sempre tente desenvolver os seus componentes pensando nessa ideia de design atômico. Ou seja, um componente ele fornece uma funcionalidade. Uma segunda funcionalidade pode ser fornecida por um outro componente. Então, quando você pensa de forma atômica, a gente acaba facilitando principalmente a reutilização daquele componente em outros contextos, né, e a manutenção daquele componente. Sempre utilize, sempre que possível, testes automatizados, né, sobre aquele componente que você está desenvolvendo. Então, tanto os testes unitários, ou de integração, de aceitação. Sempre busque ferramentas que vão garantir que esses componentes eles sejam testáveis de forma automatizada. E, em consequência, né, pensando aí nos testes automatizados, quando a gente está falando de integração e desenvolvimento contínuo. Isso é muito comum em DevOps, né?
Vou comentar sobre isso no módulo seguinte. Usar serviços de integração contínua ou implementação contínua para automatizar a construção, o teste e a implantação contínua desse conjunto de componentes na sua aplicação. Trabalhar com controle de versão, utilizar sistemas de controle de versão, como o Git, né, para fazer o rastreamento das alterações, facilitar a colaboração entre os desenvolvedores, né, também permitir a reversão, caso algum problema tenha sido inserido naquele componente, ou seja, voltar a um estado anterior, né, sempre que necessário. Trabalhar com o gerenciamento das dependências, isso aí é muito interessante, e hoje em dia nós utilizamos muitas ferramentas, né? No nosso estudo de caso, por exemplo, nós utilizamos o NPM, né, para fazer o gerenciamento das dependências. Então, nós dizemos quais são os componentes que nós utilizamos lá do Node, né, e utilizamos o NPM para fazer a instalação desses componentes e disponibilizar eles em tempo de desenvolvimento para que a gente consiga, por exemplo, colocar a nossa aplicação para rodar. Tá? Então, é muito interessante que o componente que você esteja desenvolvendo tenha um gerenciamento de dependências. Tá? Para que aí, quando nós utilizarmos o componente que alguém criou, por exemplo, a gente consiga fazer com que ele funcione corretamente. Tá? Isso é muito difícil de se fazer manualmente. Então, por isso que existem muitas ferramentas hoje em dia para trabalhar só com o gerenciamento de dependências. Né? Isso não acontece somente em termos de componentes de desenvolvimento. É muito comum, por exemplo, a gente utilizar gerenciadores de dependência para atualizar sistemas operacionais baseados em Linux, por exemplo, né? Um apt. E aí, no caso do desenvolvimento, a gente tem o NPM, o Yarn, e, enfim, tem diversas ferramentas que a gente pode utilizar para fazer o gerenciamento de dependências do componente. E, obviamente, para manter a versão sempre do componente o mais atualizado possível. E pensar sempre em utilizar os padrões de codificação. Estabelecer quais são os padrões de forma bem clara, né, e consistente, para garantir que aquele componente seja desenvolvido de forma uniforme, principalmente quando a gente está falando do desenvolvimento de componentes realizado por uma equipe muito grande de pessoas, ok? E agora pensando nas ferramentas que nós podemos utilizar para o desenvolvimento de componentes. Algumas eu já tinha comentado nos slides anteriores, né? O Storybook e o StyleGidgets, por exemplo. O Storybook é uma ferramenta de desenvolvimento de interface gráfica que permite visualizar, testar o desenvolvimento de um componente de forma isolada. Os StyleGidgets, né, são os guias de estilo, eles geram automaticamente a documentação para aquele componente que está sendo construído. Então, isso pode ser utilizado em diversas aplicações. Se você pensar, quem conhece, por exemplo, o desenvolvimento Java, o Javadoc, enfim, são componentes, são bibliotecas e aplicações que nós utilizamos e que elas constroem automaticamente a documentação para aquele componente que está sendo construído. Bit, né, permite que a gente compartilhe e reutilize componentes entre projetos diferentes, facilitando aí a construção de uma biblioteca de componentes compartilhados. Learn, né, que é a outra que é um gerenciamento de repositório também, usado para JavaScript, principalmente em JavaScript, e tem vários pacotes ali que podem ser úteis para lidar também com vários componentes e várias funcionalidades. Tem a ferramenta o SLint e o Preacher, são ferramentas que garantem a conformidade do padrão de código e a formatação consistente, uma forma de se desenvolver mantendo um padrão de código. O Jest, o Webpack, Parcel, a gente pode utilizar, por exemplo, essas ferramentas, né, para fazer o empacotamento, o compilamento dos componentes, tornando-os prontos para a produção. Então, no caso do Webpack ou Parcel, mais especificamente, né, a gente, por exemplo, desenvolve a nossa aplicação, no exemplo do estudo de caso, né, o gerenciador de tarefas. Né, da forma como ele está, para desenvolvimento, ele está funcionando. Para quem for desenvolvedor, baixar, seguir todos os passos lá para rodar na sua máquina, tiver o Node instalado e tudo mais. Mas, se você estiver pensando, por exemplo, em distribuir aquela aplicação para que um outro usuário só vá utilizar aquela aplicação, né? Colocar em produção, né?
A gente pode utilizar, por exemplo, a ferramenta do Webpack ou Parcel para pegar aquele projeto do desenvolvimento, fazer o empacotamento dele e tornar ele disponível para a produção, né, para alguém utilizar ele. O Docker é uma ferramenta de container, de containerização para os componentes. A ideia é fornecer um ambiente de desenvolvimento de implantação. Nós também vamos falar do Docker mais fortemente no módulo sobre serviços. Ferramentas de codificação, o VS Code é muito interessante, é um ambiente de desenvolvimento muito poderoso, integrado, tem suporte a diversas extensões e várias linguagens e vários frameworks, é muito útil, eu recomendo que seja utilizado, né? O Code Sandbox e o CodePen, né, que são plataformas online que permitem que você crie, compartilhe e teste algum componente em um ambiente sandbox, em um ambiente protegido, onde você pode ir lá e testar várias funcionalidades, testar várias linguagens e verificar como que isso aí roda, tá? E como eu comentei, sobre os padrões, né? Sempre que possível, durante o desenvolvimento de componentes, a gente tem que pensar em utilizar os padrões de design. Então, existe uma gama de padrões de design, eu recomendo que vocês deem depois uma pausa, olhem, dá uma pesquisada sobre os padrões de design, que podem ser utilizados no desenvolvimento baseado em componentes. Então, a gente tem aí, por exemplo, o padrão de injeção de dependência, que eu já tinha comentado, é a ideia de se injetar, né, uma dependência externa, né, em um componente, em vez de deixar o componente criar e utilizar essa dependência, tá? Então, é uma forma de você indiretamente injetar um componente, e aí ele pode ser em tempo de execução, ele pode ser em tempo de compilação, isso vai depender muito de qual é a plataforma, o framework, a linguagem que você vai estar utilizando. Tá? Então, de maneira geral, é a ideia de se inserir uma dependência externa a um componente. A gente não sabe depois o que vai ser colocado nesse componente ou não. Existem alguns outros padrões de design. O Observer, por exemplo. O Observer é o que define uma dependência de um para muitos em um objeto, de modo que quando esse objeto muda de estado, todos os dependentes são notificados e atualizados automaticamente, tá? Então, aí é uma forma, por exemplo, eu tenho um determinado objeto na minha aplicação que quando ele alterar o seu estado, eu preciso que todos os outros objetos reflitam essa alteração. Como que eu resolvo isso? Você resolve isso utilizando um padrão chamado Observer, que é amplamente utilizado pela comunidade. Decorator. O Decorator, ele permite adicionar uma nova responsabilidade a um objeto de forma dinâmica. Quando a gente fala uma nova responsabilidade, é que ele realize uma nova tarefa, né? Sem que eu precise alterar esse componente ou alterar a codificação desse componente. E isso pode ser feito em tempo de execução, por exemplo. Os decoradores, né, os decorators, eles vão fornecer uma alternativa mais flexível ao que a herança, no caso da orientação a objetos, fornece para estender uma funcionalidade. O padrão Factor, né, a fábrica. O Factor ele é utilizado para definir uma interface para se criar um objeto, mas ele deixa que as subclasses, né, alterem o tipo do objeto que serão criados. Então, é assim, eu não sei exatamente qual é o objeto, qual é o componente que eu vou instanciar, eu vou criar. Mas eu sei que ele é de um tipo e alguém, né, um outro objeto é quem vai efetivamente fazer a criação. Um outro componente é que efetivamente vai executar aquela coisa. Tá? E aí esse padrão Factor ele faz exatamente isso. Né? Ele é muito parecido com os demais, mas ele é focado na criação daquele objeto, daquele componente. Tá? O padrão Composite, ou composto, né? É um padrão onde se faz a composição de objetos em uma estrutura de árvore para representar hierarquias do tipo parte todo. Então, permite que clientes, né, tratam objetos de forma individual e composições de objetos de maneira uniforme. Facilita, por exemplo, a hierarquia de componentes, onde um componente pode ser composto por outros componentes, né, e criando toda uma estrutura modular para esse componente. Então, é uma forma de se compor, né, uma forma padronizada de se compor um conjunto de componentes.
E, enfim, tá? Esses são alguns. Existem, sim, uma infinidade de padrões de design. É sempre muito importante, quando a gente se depara com um problema que nós precisamos resolver em um componente, que vai ser utilizado numa aplicação, enfim, né? Então, sempre que você se deparar com um problema, tente buscar primeiro se esse é um problema comum, ou seja, se outras pessoas já tiveram um problema como esse, e se existe um padrão que pode ser aplicado para resolver esse problema, tá? Às vezes, no comecinho, quando você vai começar a estudar os padrões de design, assim, fica um pouco confuso, mas aí eu recomendo, quem já estudou orientação a objetos, dê uma olhada, quem não estudou, né, quando estiver estudando, ou se puder dar uma olhada nos fundamentos aí de orientações a objetos, é muito forte também a utilização de padrões nessa abordagem. E aí, pensando agora no nosso estudo de caso, a ideia é, como foi no anterior, utilizar o conceito de desenvolvimento baseado em componentes para a reutilização das funcionalidades. No slide, na unidade anterior, eu comentei para que vocês dessem uma olhada, estudassem as funcionalidades que é bem simples, né, do nosso sistema de gerenciamento de tarefas, e fizessem, então, a implementação de algum componente para essa funcionalidade. Agora, eu vou pedir para que vocês olhem o sistema como um todo e criem, então, componentes, né, que representam essas funcionalidades e façam, então, a integração destes componentes, tá? Além disso, eu vou pedir para que vocês façam o seguinte, né? Na unidade anterior, eu comentei sobre a possibilidade de se inserir um campo, né, um elemento que represente a localidade daquela tarefa. Tá? Aí agora, já para a gente começar a pensar nos serviços, que é a questão do próximo módulo, eu vou pedir para que vocês olhem, né, naquele código do módulo 1, da unidade 1, tem um exemplo de um serviço que busca CEP, né? Olhem essa informação e adicione ela na sua aplicação, onde eu, né, ao se colocar um endereço ou uma localidade na tarefa que vocês estão gerenciando, a gente coloca o CEP e ele carrega, então, essas informações, ok? Essa foi a nossa unidade, eu desejo a todos vocês bons estudos.